Título 7. Das penalidades, da extinção da punibilidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Capítulo 1. Das penalidades e de sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares: 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Multa. 4. Demissão. 5. Demissão a bem do serviço público. E 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de 1. Revogado. 2. Procedimento irregular de natureza grave. 3. Ineficiência no serviço. 4. Aplicação indevida de dinheiros públicos. E 5. Inassiduidade. Parágrafo 1º. Considera-se inassiduidade a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Parágrafo 3º. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se-á o seguinte: 1. Serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. 2. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que 1. For convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. 4. Praticar insubordinação grave. 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. 8.
pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. 9. Exercer advocacia administrativa. E 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal que no caso couber. 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou de ocultação de bens, direitos ou valores. 13. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo 1. Praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. E 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes 1. O governador. 2. Os secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado e os superintendentes de autarquia. 3. Os chefes de gabinete até a de suspensão. 4. Os coordenadores até a de suspensão limitada a 60 dias. 5. Os diretores de departamento e divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Artigo 261. Extingue a punibilidade pela prescrição. 1. Da falta sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. 2. Da falta sujeita a pena de demissão a bem do serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. 3. Da falta prevista em lei como infração penal no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr: 1. Do dia em que a falta for cometida. 2. Do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 2º. Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo. Parágrafo 3º. O lapso prescricional corresponde: 1. Na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Parágrafo 4. A prescrição não corre: 1. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial, na forma do parágrafo 3º do artigo 250. 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. 3. Durante a suspensão da sindicância, nos termos do artigo 267-N desta lei. 4. No curso das práticas autocompositivas. 5. Durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 5.
Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá, desde logo, determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste artigo. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas.